mas é exatamente isso, é um momento de muita reflexão, um momento de grande apreensão para aquilo que nós temos para os próximos períodos. Então, nós precisamos de gente preparada, de gente que conheça o setor, o nosso segmento. O Policy vai também trazer aqui algumas informações específicas do nosso município, e acredito aí que nós teremos aí uma possibilidade de uma discussão com ele, lógico, um debate, onde também pensamos aí naquilo que nós pensamos de melhor para a nossa cidade. Lógico que a nossa cidade também influencia na formulação de políticas públicas, e esse é o contexto desse encontro. Discutir políticas públicas, discutir a participação das entidades do terceiro setor nessa formulação, nesse contexto de atendimento. Então, eu acho que se cada um, inclusive os que estiverem virtual, puderem participar com perguntas, sugestões, depois abriremos aí as câmeras também, e com isso nós possamos fazer aqui um excelente encontro. Um minutinho que ele deve ter tido um contratempo, mas já estamos iniciando aqui também nossas atividades. Paulo também aqui, eu quero apresentar para vocês, tive a oportunidade de conhecê-lo, trabalhava na Secretaria de Assistência, né, Paulo? Nós fizemos um trabalho conjunto, hoje ele está junto com o Policy, nós fizemos um trabalho muito interessante, muito bacana, na questão do leite, do Viva Leite. Para vocês terem ideia, tinha mais de 2.000 entidades que fazem a distribuição do Viva Leite, que é um programa do governo para levar o leite para a casa das pessoas mais vulneráveis. E aí a grande dificuldade era do Estado ter parcerias com essas entidades. Porque a grande maioria das 2.000 entidades, depois ele pode até dar maior detalhe, tinham dificuldades nas suas formalidades. E aí fizemos uma parceria, eu fui via Conselho Regional, onde fizemos uma série de qualificações para orientar essas entidades, pelo menos para estar habilitada, poder receber o leite e distribuir. Porque ia ter um colapso naquele momento, na distribuição, onde, estando irregular, essas entidades que já eram parceiras do Estado, mas não conseguiam manter a regularidade, iriam deixar de receber o leite, consequentemente, as famílias iam deixar também. Acho que o Paulo podia comentar um pouco. Então, pessoal, bom dia, o Policy está chegando. O programa Viva Leite tinha esse convênio com as entidades parceiras que faziam a distribuição. Claro, elas precisariam estar regularizadas com o CNPJ regular, mas muitas ignoravam que precisavam declarar imposto de renda, que é uma coisa simples. Elas não têm renda, mas precisavam declarar, e elas ficavam negativadas na Receita Federal. E para ter parceria com o governo do Estado, é necessário estar no cadastro estadual de entidades. Então, elas tinham dificuldades de fazer o cadastro no cadastro estadual de entidades, e por estarem irregulares, nós tivemos uma reunião com o pessoal da Corregedoria, que são os responsáveis pelo cadastro estadual de entidades, e ver de que forma que nós poderíamos, em parceria com o Marcelo Monello e o Conselho Regional de Contabilidade, trabalhar pela regularização. É um desafio muito grande, que muitas não têm recurso, pagar um contador para fazer a prestação de contas. Então, esse é um desafio que nós construímos lá na Secretaria. Eu queria comentar com você só um detalhe importante. A gente, numa campanha eleitoral, a gente pensa principalmente no executivo, né? Governo do Estado, presidência, isso que importa. As vagas da Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal ou Senado, a gente, em geral, não dá muita importância, mas elas têm um peso muito importante. E quando a gente seleciona ou escolhe um vereador, não adianta só ele ter boas ideias. Ele precisa ter essa capacidade de construir um consenso na Câmara dos Vereadores, porque você não aprova uma lei sozinho. Você tem que convencer os outros parceiros de uma proposta de política pública para que essa política pública consiga ser exitosa no processo legislativo e ter a sanção do prefeito. Então, o candidato pode ter boas ideias, mas se ele não tiver esta capacidade de construir um consenso na Câmara dos Vereadores para que uma política pública possa ser aprovada, dificilmente ele vai ter êxito no processo legislativo. Então, a gente também precisa ponderar esse aspecto importante quando você seleciona um candidato.
seja a vereador, a deputado estadual, federal ou senador. É uma construção coletiva e é um desafio muito grande, porque você tem parlamentares de diferentes níveis de formação e informação. E muitas vezes, quem tem experiência precisa subsidiar e argumentar, e saber argumentar com os demais, porque tem que ser de um jeito e não de um outro. Então, esta defesa, esta capacidade, o Policy tem. Então, vocês vão ouvi-lo. Eu acho que é importante vocês ponderarem isso. Tá bom? Obrigado. Já iniciaremos aqui também. Só mais um minutinho. Opa, já está aí. Vai entrar, Policy, por favor. Estamos aqui tentando o maior distanciamento possível. Mas assim que ele vai ajustando aí, queria comentar aqui, né? Eu tive a grata satisfação de conhecer o Policy, se não me engano, acho que foi em 2006. Naquela época havia eleito no Conselho Municipal da Assistência Social e também eleito presidente também no Conselho. E Policy estava na Secretaria de Participações e Parcerias, se não me engano. E foi uma coisa muito interessante, porque existia todo um processo de implantação de políticas públicas, principalmente a municipalização da assistência social, e sob a sua guarda, naquele momento, naquela sua pasta, tinha o Conselho da Criança e do Adolescente, e eu estava no Conselho da Assistência Social. E assim, falar um do outro não tem como separá-los, elas são relacionadas. As políticas são relacionadas, elas transpassam uma entre a outra. Então, as políticas de atenção à criança, necessariamente, teria que ter inscrições municipais no Conselho. E, ao mesmo tempo, se a entidade que tem inscrição não tivesse regularidade no Conselho da Criança e Adolescente, não poderia, teria que ter inscrição um com o outro. Então, eles tinham que se relacionar diretamente. E, naquele momento, era um momento muito difícil de municipalização da política pública. Era o momento em que estavam passando, o que é a municipalização? De pegar os programas do governo estadual, federal, e a execução cabe ao municipal. E boa parte desses programas e projetos ainda estavam sob a guarda do Estado e do federal. Tinham que ser municipalizados. E aí foi um ponto muito importante de toda essa relação que nós tivemos com o secretário à época, o Policy. Nós procuramos o máximo viabilizar a rede de proteção no município de São Paulo. E aí nós queríamos tirar a grande dificuldade que era, eu tinha inscrição num, mas não tinha no outro, eu tinha no outro, não tinha no um, e assim inviabilizaria toda a rede de proteção. E não é só a rede que você tem, quando você tem mais entidades, mais possibilidades de novos serviços, novas parcerias, inclusive às vezes chegar aonde precisava, que depende de entidades. Então, o Policy, naquele momento, ele veio muito ajudar nesse sentido. Fizemos aí uma série de ações, de parcerias, fizemos várias campanhas de arrecadação, inclusive, que cresceu, naquele momento, cresceu demais a arrecadação no Conselho da Criança e do Adolescente, pelo FUNCAT. Então, para vocês terem a dimensão de quanto foi importante a participação, presença do Policy e o comprometimento. Eu posso falar aqui do Policy, assim, de uma pessoa que eu tenho bastante carinho, efetivo mesmo, e admiração. É um político nato e um político com P bem maiúsculo mesmo. Porque é uma pessoa que, quando você tem na questão política, compromisso. E o compromisso, ele assume, ele cumpre. Então, é nesse sentido, lógico que ele vai entrar depois no assunto da política pública e, lógico, também vai falar das suas plataformas também. Policy, por favor. Primeiro, cumprimentar todos, dar um bom dia, aqueles que estão aqui e aqueles que estão aí, atrás da telinha. Agradecer muito o Marcelo Monello, né, que, de fato, construímos uma relação de carinho e amizade nos últimos 20 anos, mas tivemos trabalho junto. Nós fomos testados na lida, né? Como a gente pode fazer mais e melhor quando a gente tem uma responsabilidade pública. Todas as vezes que a gente tem uma responsabilidade privada, aquilo se insere num campo do que é nosso e o que é daqueles que são os investidores daquele negócio
privado. Mas quando você tem uma tarefa pública, você está fazendo para quem mais precisa. Então, o esforço e a dedicação, quando você faz para a sociedade, ele tem que ser muito maior. E muitas vezes a gente não tem essa real dimensão. Os riscos de um profissional pouco competente no setor público é muito maior do que um profissional pouco competente no setor privado. O setor privado, ele gera resultados negativos, às vezes só para ele, ou para o grupo que está ao redor dele, ou para o grupo que ele participa. Um mau profissional, quando atua no setor público, ele corrompe estacas que a gente tem que ter muito sólidas para responder para uma cidade, no caso da nossa cidade, uma cidade desigual. E a gente teve uma oportunidade de trabalhar juntos, né? Numa área sensível da política da cidade, que é a área de proteção e garantia de direito de crianças e adolescentes. O Marcelo, como presidente do conselho mais importante que o país tem, né? Porque os conselhos municipais são os conselhos mais importantes porque eles têm a atividade direta, né? Quando a gente fala assim, não, mas o Conselho Nacional é mais importante. Não, o Conselho Nacional define regras, mas ele não consegue fazer com que a garantia do direito de uma criança violada esteja junto àquela família, junto àquela sociedade. Ele não consegue garantir que um programa que se insere no campo da proteção do idoso, de fato, chegue àquele idoso que precisa daquele programa para garantir autonomia mínima para alguém que já passou dos seus 65, 70 anos e não tem a família do lado. Então, os conselhos municipais, eles são aqueles que tocam, de fato, na vida e transformam a vida das pessoas, para o bem e para o mal. Quando é mal conduzido, acaba levando para o mal. Quando é bem conduzido, sem dúvida nenhuma, a gente traz para o bem. E a gente participou em um período que, de fato, a política pública de atenção básica, de assistência e desenvolvimento social estava sendo municipalizada. A gente pegou o momento mais tenso, em que muitos dos convênios que eram assinados com a FEBEM, a atual Fundação Casa, passaram a ser assinados pelo município. A gente pegou um momento muito rico, mas muito tenso, que era o fechamento dos orfanatos e a abertura dos SAICAS. A gente pegou o período em que aqueles grandes orfanatos, em que você podia ter 100, 80, 120 crianças, mudou para ter no máximo 24 crianças em uma casa. Porque já não mais se aceitava um modelo de abrigamento, acolhimento em ambientes gigantescos em que a relação não era uma relação familiar e, na realidade, a montagem de um sistema de proteção para a família, para a criança, é oferecer para ela, quando você tira ela do pátrio poder, quando você é obrigado por decisão judicial de tirar ela da família, você tem que oferecer uma outra casa para ela. E durante muito tempo a gente ofereceu um espaço para dormir, né, com educação junto, né, que eram os antigos gigantescos orfanatos. Né? Então a gente participou de um período muito tenso, porque a gente não tinha todas as respostas. Acho que essa é uma questão muito importante de falar, pelo menos da minha convivência com o Marcelo. Era uma convivência, muita gente se testava. Falei, será que o caminho é esse mesmo? A gente escutava os profissionais da área, ele, profissional da contabilidade, eu, sociólogo, a gente falava assim, mas será? Porque a gente tinha que recorrer às assistentes sociais, os pedagogos, as pedagogas. Então, a gente precisava recorrer aos profissionais que atuavam há mais tempo e tinham mais conhecimento técnico e científico do que a gente. E depois de escutar no conselho o que a sociedade falava. Então, esse misto entre conhecimento técnico e científico e conhecimento leigo e popular que foi regendo os nossos passos. Né? Do outro lado, a gente trabalhou muito para desburocratizar a relação das organizações do terceiro setor, as organizações da sociedade civil, com um novo marco, né? Então agora tratá-las do jeito que elas são, as OSCs, não mais ONGs, né? Então, agora OSCs. O que a gente queria era que elas se dedicassem exclusivamente para fim, tentando tirar e construir as relações burocráticas necessárias. Era quase, eu não posso exigir de uma entidade uma burocracia que a própria entidade vai gastar mais tempo com burocracia do que com atenção básica à criança. Porque aí eu errei a fórmula. Né? Se eu chamo alguém para me ajudar numa medida protetiva, numa política de desenvolvimento da criança, do idoso, do adolescente, e dou a ela uma tarefa burocrática que ela gasta mais tempo para vencer a burocracia que está com as crianças,
a minha política pública está errada, porque eu estou gastando mais tempo para uma finalidade meio, e o que é importante, que é chegar a criança, chegar o idoso, chegar quem precisa, não estou fazendo. Então, essa foi uma das tarefas grandes nossas, e a outra era uma tarefa de buscar financiamento, né? Se a gente sabe que o cobertor sempre é curto, você tem que ter muita criatividade para oferecer regras que atraiam novos investimentos sociais. E aí a gente fez um trabalho muito interessante no FUNCAD, que foi permitir uma mudança muito forte na forma de financiamento social partindo de empresas, né? Até a minha chegada na secretaria, a fórmula que o FUNCAD fazia era lançava programas anuais, arrecadava para um fundo único e esse fundo único distribuía o recurso entre as entidades. A partir de 2016, eu fui secretário e conselheiro. Talvez tenha sido o único secretário que sentava à mesa do conselho em todas as reuniões. Então, o que a gente conseguiu aprovar na mesa do conselho? As entidades passaram a aprovar os seus projetos na mesa do conselho, receber uma carta de anuência e ir atrás dos investidores sociais. Então, ao invés de você depositar no fundo e o fundo distribuir o projeto para as organizações, os projetos aprovados pelas organizações, a gente inverteu a lógica e fez com que todas as organizações pudessem dialogar diretamente com os financiadores sociais. Então, eu aprovava, apresentava para o conselho o meu programa. Então, eu sou da Organização da Sociedade Civil X, atuo com crianças na Zona Sul, tenho um programa de cultura gerando transformação para essas crianças, consigo acolher 30 crianças nesse programa e tenho um custo anual desse programa que eu quero montar, né? Eu tenho só a entidade, mas não tenho o programa montado, e vou ter um custo anual de R$90 mil. Eu apresento, o conselho aprova, e eu mesmo, com essa carta de anuência, busco as organizações econômicas dispostas a fazer o financiamento do meu programa. Então, ao invés de eu ter uma pessoa só pedindo, que era a autoridade pública, eu passei a ter todas as organizações com os seus projetos aprovados, podendo captar recursos. A gente saiu de um volume de recurso de 4 milhões ano para mais de 100 milhões ano. Então, crescimento vertiginoso. Crescimento vertiginoso sempre gera preocupações para o bom gestor, né? A gente teve que mobilizar uma nova equipe, e fiz parte, inclusive eu, dela, de fiscalização. Quando você tem muito dinheiro, a obrigação de você fiscalizar é maior. Quando você tem pouquinho dinheiro, mais fácil. Você tem 5 convênios, 10 convênios. A gente chegou a ter 120 convênios assinados. Então, você tinha que ter uma equipe que conseguisse identificar a qualidade destes 120 convênios. E eu lembro porque eu fazia visita aos finais de semana. Então, aos finais de semana, eu ia nas comunidades para verificar o impacto que esses programas estavam gerando naquelas comunidades. Porque uma das questões fundamentais de você entender a lógica de políticas públicas testadas via FUNCAD é o impacto social que está dando. Então, você escutar da comunidade o que de fato está transformando na vida daquelas famílias e daquelas pessoas. A gente conseguiu fazer isso por um ano, estruturamos um setor de convênios na Secretaria de Assistência, na Secretaria de Participação e Parceria, muito com o apoio do Monello e muito com o apoio do setor de contabilidade, das empresas, do sindicato, também que ajudou bastante. Então, tanto o sindicato dos contabilistas quanto o sindicato das empresas, né? Então, tanto patronal como dos trabalhadores. Então, a gente conseguiu muito, isso foi muito importante para a gente. O CRC também ajudou bastante. Então, a gente conseguiu lá envolver todos nessa batalha de controlar. Porque uma das coisas que é muito perigosa nessas relações é quando você perde o controle, porque você vai perder o investidor e vai perder um programa importante. Então, você não podia perder nenhum dos dois. Infelizmente, isso degringolou, a gente pode dizer assim, no começo, final da gestão Kassab, começo da gestão Haddad. A gente teve uma dificuldade muito grande na transição. Nessa transição, aconteceu um atraso muito intenso na capacidade de você aprovar contas, né? Aprovar as prestações realizadas e, portanto, fazer a remuneração
devida a essas entidades, e de 2013 para cá a gente foi perdendo a capacidade de gerar os recursos que a gente conseguiu produzir entre 2007 e 2012. Né? Hoje, o fundo estadual já captura mais recursos do que o fundo municipal, porque o fundo municipal, por um problema de gestão não superado até hoje, então 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, a gente não foi conseguindo dar resposta do ponto de vista do controle dos processos, a gente foi perdendo credibilidade nos investidores sociais e a cidade foi agonizando, né? Porque a gente foi tendo cada vez menos recursos dirigidos ao FUNCAD. Então, para vocês também aqui, só para vocês terem ideia, isso que ele está falando, o recurso ele vinha para o FUNCAD, então ele vinha para a entidade de atendimento. Então, eram serviços que já estavam municipalizados, e aí houve uma retração no fundo, né, no fundo daqueles adolescentes, que é o que ele está falando. E o que aconteceu? Foi para o Estado. Quando vai para o Estado, ele vai para a entidade, mas só que de uma forma complementar ao atendimento. Ele não é direto ao atendimento, porque compete ao município fazer o atendimento. E ao Estado, ele complementa o recurso do município. Só que aí, o que aconteceu? Boa parte das ações das entidades que tinham programas, projetos do FUNCAD, foram buscar de forma complementar outras ações do Estado. Só que não diretamente para o serviço, para outras ações complementares ao serviço. A cidade perdeu. Perdeu. A cidade perdeu. Por que você está falando isso? Para mostrar o quanto a gestão, aquilo que eu falava no início, né, o quanto uma gestão competente não permite você perder oportunidades de prestar um serviço em maior volume, com maior qualidade. Então, por isso eu falei que é tão importante termos profissionais competentes no setor público que façam com que aquele real pago em forma de imposto seja devolvido em forma de serviços de qualidade, de educação, de saúde, de transporte, de zeladoria pela cidade. Então, uma das questões fundamentais que a administração pública tem, e para mim, talvez as grandes quebras de paradigma que a gente vai ter que fazer no próximo período, é mostrar para a sociedade a importância que o setor público tem. Hoje o setor público representa um sócio nosso, que consome 1/3 de toda a riqueza que a gente produz. Então, se a gente pensar de maneira empresarial, este é um sócio que leva 1/3 de toda a nossa produção econômica, e ele precisa devolver com serviços públicos de educação com muita qualidade, que promovam oportunidades para esses que vão para as escolas públicas. Ele precisa garantir uma saúde de qualidade que seja promotora do bem-estar, que as pessoas se sintam seguras a partir da saúde pública oferecida nas unidades básicas de saúde e complementada pela rede de atendimento ambulatorial e de especialidades e pelos hospitais. A gente precisa reconhecer que o zelo que é tido pela cidade, seja na gestão, na limpeza, na organização, de fato faz com que a cidade seja atrativa para novos investimentos. A gente sempre tem que lembrar que a cidade de São Paulo disputa investimentos com outras cidades globais. Então, quando alguém vai construir um grande prédio, um grande negócio, um shopping, uma nova indústria, uma nova empresa, a gente disputa muitas vezes isso com outras cidades do mundo. Se a nossa cidade não é atrativa para esses investimentos vão para outras cidades. Se vão para outras cidades, não vai gerar nem emprego nem riqueza aqui. Então, ter uma cidade atrativa para os investimentos privados também é muito importante. De onde vem essa atratividade? Competência de gestão. Você consegue apontar para os investidores que essa é uma cidade que respeita regras claras de investimento na cidade, que alguém que vai fazer um investimento aqui na sua plataforma industrial de tecnologia, de fato, ele vai conseguir, com aquele recurso, de fato, instalar naquele tempo a indústria e não vai ficar na burocracia excessiva e depois não vai conseguir inaugurar ou entregar aquilo que se comprometeu com os investidores. Então, é sempre muito importante a gente entender como, no setor público, diversos fatores que exigem competência da autoridade pública se inserem para a gente ter uma cidade melhor.
é uma cidade melhor na oferta dos serviços públicos, no gasto do dinheiro público com competência e com qualidade, com muita transparência, para não permitir a corrupção, que é a fraude, né? O que a gente trata no setor privado é fraude, no setor público é corrupção, né? A fraude no setor público gera uma corrupção. E mais do que isso, como a gente faz com que a cidade seja reconhecida nacional e internacionalmente como uma cidade atrativa para os investimentos. Porque investindo aqui, a cidade gera mais riqueza, gerando mais riqueza, mais emprego, reduzindo as desigualdades, né? Então, essa é a lógica. Mas eu quero aqui... Vamos lá. Só um pouquinho antes, Polis. Eu vou pedir para a Flávia, a minha sócia, também entrar aqui só para te dar um panorama. Nós estamos aqui com todos os profissionais da contabilidade, aqui as pessoas que participam aqui do nosso escritório, que aí são fundamentais para essa atividade, inclusive as prestações de contas, muito bem falou aqui. Josimar é o nosso colaborador também, mas é diretor no Sindicato Contabilista, no Sindiconte também. Tá? Vizinho da Câmara. Nós temos ali também participantes lá, uma série de gestores de entidades que estão participando lá. Vocês que estão aí virtual, se quiserem fazer as perguntas, daqui a pouco nós vamos também liberar os questionamentos aqui. As entidades que estão ali participantes são as entidades de atendimento, geralmente aqui do município, mas estão as de educação, da assistência. Temos uma diversidade aí muito grande de participantes nessas entidades. Eu gostaria só que a Flávia fizesse aqui, né, boas-vindas. Bom dia a todos. Agradecer aqui a presença do Policy aqui em nosso escritório. Ele que é um parceiro do nosso segmento, né, do terceiro setor. Então, nada mais importante que a gente ter um parceiro ao nosso lado, né, que conhece a causa e que luta pela causa. Então, é importante que a gente tenha pessoas, o caráter dele, com o conhecimento que ele tem hoje nesse segmento do terceiro setor, para nos apoiar e andar junto aí com a gente. Obrigado e sucesso. Eu que agradeço. Bom, uma das questões, pode ser, logo mais você vai estar apresentando aqui. Na realidade, não é, aqui é uma regra, a gente falou tanto de prestação de contas, então, isso me acompanha desde o meu primeiro mandato, eu estou no 4º mandato, eu cheguei na Câmara como vereador mais jovem em 2004, então estou cumprindo o meu 4º mandato, carrego alguns orgulhos, né? Enquanto a Voto Consciente acompanhou os trabalhos da Câmara, ela fazia uma avaliação anual dos vereadores. Durante 8 anos consecutivos fui reconhecido, eu e a minha equipe, né? Ninguém faz nada sozinho ali, como melhor vereador de São Paulo. A revista Veja nos deu a nota 9,1, foi a maior nota do Brasil, a Veja fez isso em todas as capitais, então, para a gente carrega alguns orgulhos. Mas esse é um que eu gostaria de dividir com vocês. Eu trouxe 2 revistas, mas tem no mecanismo digital. Tem gente que não gosta de ler nem na tela do celular, nem na tela do computador, por isso eu trouxe 2. A gente não tem muitas, mas pode até mandar outra. É a prestação de conta do mandato. Então, aqui estão as 64 leis que a gente aprovou, os mais de 150 projetos que a gente apresentou. Aqui está a primeira lei municipal de prevenção e combate à corrupção, usando tecnologia para controlar o fluxo de dinheiro. O Conselho de Transparência e Controle Social, aqui está o Estatuto do Pedestre, portanto, uma regra que recoloca o cidadão universal no centro da decisão de mobilidade da cidade. Para a gente ter ideia, 96% dos nossos semáforos não davam tempo de travessia segura para o pedestre, permitia que os carros não colidissem, às vezes batiam, mas não dava travessia segura para o pedestre, e a legislação que a gente trouxe inovou muito isso. Hoje a gente tem uma obrigação de tempo de semaforização diferente, exatamente para proteger a travessia do pedestre, porque a gente trabalha políticas públicas a partir de evidências, né? Na cidade de São Paulo, até o final do ano passado, a gente tinha uma média de 1 assassinato pelo trânsito pedestre por dia na cidade, né? Então, todos os dias alguém era atropelado. Imagine a quantidade de sequelados, né? Quando você trabalha com políticas públicas, você tem que trabalhar com dados e evidências. A partir daí, você constrói políticas públicas que reduzam a fragilidade da cidade frente ao seu desenvolvimento. Então, a gente tem aqui um pouco dessa prestação de conta. Então, para os 2 sócios, eu deixo para eles, mas não é para eles não, é para vocês, de forma que a gente possa, antes de qualquer coisa, prestar conta do serviço que a gente fez. Tem uma novidade
nesse material, que eu tenho muito orgulho também, porque dialoga muito com as organizações do terceiro setor, que é o fermento principal da relação das pessoas, né? Qualquer organização do terceiro setor nasce de relação entre pessoas. Pessoas que têm o mesmo propósito, se associam por alguma coisa. A gente criou um programa Chamada Cívica. Então, é uma chamada à sociedade de se organizar para melhorar a vida no seu bairro. Então, é um edital que disputa recursos públicos para fazer melhora nos bairros. Então, um grupo de moradores do entorno de uma praça se reúne, monta um projeto para aquela praça, apresenta e concorre com outras praças que têm o mesmo desejo de transformação. Não precisa ter CNPJ, não precisa ter nada. A única coisa que precisa ter é o desejo de transformar o seu território a partir de um projeto construído colaborativamente que vai disputar com outros. A gente chegou a 90 projetos neste ano de pandemia. Ano passado teve pouco mais de 30. Né? O ano passado, 5 subprefeituras. Esse ano chegamos a 25 subprefeituras. Então, num crescente muito grande. O ano passado a gente fez só para áreas verdes e praças. Esse ano a gente trouxe equipamentos de saúde e educação, porque as escolas e as unidades básicas de saúde são mais não, mas a gente também quer estar colocando dinheiro na praça, por que não colocar dinheiro no posto? A gente também teve fomento, então fomento à cultura, fomento ao esporte, fomento ao empreendedorismo, foi muito interessante. E um quarto ponto, né, um quarto segmento que acabou sendo explorado, são ruas, vielas e escadões. Porque em alguns lugares da cidade que não tem praça nenhuma, o escadão é o espaço de encontro das pessoas. Então, se você faz um escadão verde, com área até para as crianças brincarem no próprio escadão, você gera para aquela comunidade um espaço de permanência, um espaço seguro. Então, a gente foi, a partir da escuta, desenhando do ano passado para esse ano mudanças no programa, que o ano passado trabalhou só com áreas verdes, foram um pouco mais de 30 projetos, se não me engano 32, nesse ano mais de 90, nesses 2 anos R$ 1.600.000 distribuídos em mais de 20 projetos. Nesse fim de semana a gente teve em uma praça, né, a Praça Davi Capistrano, que não é classificada em posição para receber recursos ano passado, mas nesse ano conseguiu receber R$50 mil e vai fazer um espaço reservado ao bem-estar e conforto animal. Eles vão lá construir um pequeno parcão. O parcão é o parque do cachorro dentro da praça, então é a área em que você pode soltar o cachorro da coleira e ele voltar a ser cachorro, né? A gente trata muito, a gente domestica demais o cachorro, né? Dá para ele, põe ele na frente da televisão, deixa ele todo gordinho, a gente fica gordinho junto com ele, mas a gente vai no dia seguinte para academia. E, infelizmente, na manhã do dia seguinte o pet não vai, né? Nosso cachorro não vai para academia. Aí a gente deixa ele lá com todos os problemas de saúde que a gente também tem, mas a gente vai se tratando e muitas vezes esquece de tratá-lo. Então a gente criou há 6 anos essa ideia do parcão, né, de ter um pequeno espaço de bem-estar e conforto animal em áreas públicas e vem dando um resultado muito positivo. Então lá a decisão daquele grupo foi fortalecer essa área de bem-estar e conforto animal e criar um parquinho, né? Era uma praça só de eucaliptos, não tinha nenhum brinquedo, não tinha absolutamente nada, e hoje é uma praça super frequentada, porque era o desejo daquela comunidade fazer a transformação. Os vizinhos se reuniram, apresentaram um projeto, não conseguiram a classificação para receber o recurso, mas conseguiram da subprefeitura um primeiro investimento no passeio, então eles não tinham um passeio público na praça, não é uma praça muito grande, mas ela precisava de um desenho do passeio. O passeio foi implantado da forma com que o projeto que aquela comunidade desenhou, então o respeito muito grande ao esforço que a comunidade teve de desenhar um projeto, e agora, nesse ano, a gente faz a implantação de 2 equipamentos, um é um parquinho para as crianças, o outro é um parcão para os cachorros, e a gente começa a ter esse espaço do parquinho e do parcão, e a sensação que a gente tem é que aquela comunidade, de fato, passou a ter espírito de vizinhança. Não tinha até então um programa chamado Cívica, revelou espírito de vizinhança, toda a comunidade hoje se sente mais protegida porque se encontra na praça. As pessoas passaram a se conhecer, nem se conheciam, e geramos lá, deixar
Se o Pablo estiver nos escutando, né, deixar um abraço para o Pablo. Fizeram até bolinho, né? Então teve até bolo de comemoração de 1 ano da articulação deles. Então é um pouco disso que eu trago na prestação de conta, Marcelo. Vamos lá. A temática que eu pedi para o Policy aqui é uma temática na perspectiva de 2021, aquilo que nós estamos vivenciando nesse momento tão difícil. Aqui nós temos entidades, Policy, que trabalham com albergue, nós temos abrigos, temos as creches, então tem uma diversidade de serviços municipais. Primeiro é o seguinte, qual que é a visão hoje em relação a essas parcerias? Porque grande parte aqui são conveniadas, elas têm aí uma série de dificuldades. Por exemplo, nós tivemos um albergue onde atende mais de 1.000 pernoites, nós estamos falando pernoite, em que com a chegada da pandemia teve uma retração de vagas para 500, por causa dos protocolos. E aí nós temos um problema. Se atender 500, os outros 500 vão para algum lugar. Teria que ir. E não acredito que foi feito o trabalho dessa forma. Mas vamos lá. Para o próximo período. O próximo período, a nossa preocupação, primeiro, como serão as políticas públicas em relação desse atendimento, com novos protocolos e financiamento, porque essas entidades, até então, em seus orçamentos, não tinham tais protocolos. Tais protocolos demandam uma remodelação de serviço, aumento de custo, e, ao mesmo tempo, hoje nós estamos vendo uma retração, queira não financeira, das prefeituras. Qual que é essa visão, exatamente, dar um panorama, o que vai ser para 2021, do seu ponto de vista, desses serviços, de orçamento, que é muito importante para a continuidade dos atendimentos? Vou começar pelo orçamento, porque recentemente o prefeito da cidade encaminhou para a Câmara o projeto de lei do orçamento para o próximo ano. Ele não inova muito no volume de recurso se comparado com o desse ano. Então, o orçamento para 2021 ele é muito parecido com o orçamento que tivemos nesse ano, de projeção, eu estou falando, não de execução. A cidade não teve perda de receita até agora, então, falar, a cidade está perdendo receita, quando você acompanha os relatórios tanto da Comissão de Orçamento como os relatórios do Tribunal, não teve um crescimento de receita significativo, porque dos custos da cidade retraíram. Então, aqui a gente teve na cidade um negócio importante, que foi o alongamento do perfil da dívida. Então, o município deixou de pagar alguns dos seus encargos com a União. Isso fez com que o cofre ficasse mais fortalecido nesse período. Hoje, a cidade de São Paulo goza de uma certa estabilidade fiscal, mas, sem dúvida nenhuma, a gente não pode dispensar um controle rígido e responsável desses recursos. A cidade impôs uma quarentena durante um período, impôs restrições e novos controles a partir dos protocolos em outros, que, sem dúvida nenhuma, geram mudança no comportamento da sociedade, e se gera mudança no comportamento da sociedade, vai gerar mudanças significativas nos custos deste jeito de viver, né? Então, quando a gente fala que não mais poderemos ter tal distância, a distância está ampliada a X metros, e a gente acolhia em X metros 10 pessoas e agora acolhemos 5, sem dúvida nenhuma, o custo de operação daquele serviço vai ficar mais caro, porque eu vou acolher menos pessoas por um volume de recurso que, se a prefeitura opta por pagar per capita, este per capita individualizado com as novas exigências é maior. Então, o primeiro realinhamento que imagina-se para o próximo ano é de toda a matriz contratual do conveniamento, porque ela tem que ter uma previsão da nova modalidade de prestação de serviços, readequando esses serviços ao volume necessário. É esperado uma ampliação de atendimento, porque a pandemia também expôs
a sociedade a uma maior necessidade de socorro. E quem atua na assistência social presta, sim, socorro social. Então, a gente tem mais gente precisando de serviços que atendem individualmente menos pessoas. Né? Acho que essa é a questão que a gente tem. E a gente não vai ter mais dinheiro para isso. Então, a gente vai ter que encontrar fórmulas para, com o mesmo dinheiro, atender de maneira mais inteligente um volume maior de pessoas com um novo protocolo. Aí vai ter que ter, por parte do órgão contratante, muita capacidade de escuta das organizações, porque os únicos que podem dizer onde pode ter redução de custos na operação é quem a realiza. A prefeitura não tem como dizer como a operação de um abrigo pode ser mais eficiente, se não perguntando para o abrigo. Quem sabe onde ele pode, onde as exigências impostas para ele gera custo e ele reconhece aquela exigência como uma exigência não necessária, é só o abrigo, é só aquela organização que presta aquele serviço, a portaria da secretaria e fala assim, ó, esses nós pessoas o mesmo recurso e num espaço em que elas tenham um distanciamento maior. Os únicos que podem encontrar, seja na creche, seja no CCA, seja nos CJs, seja nos núcleos de idosos, seja nos SAICAS. Então, todos os serviços contratados, seja pela educação, seja pela assistência, ou até aqueles contratados pela Secretaria de Direitos Humanos, os únicos que têm condição de dizer das portarias, portanto, das exigências do contratante, que é a prefeitura, que possam ter alteração, que gera uma performance melhor, portanto, é o benefício mais adequado para o serviço, é quem o... E aí, a prefeitura vai ter que ter a humildade de perguntar mais e exigir menos. Eu falo porque muitas vezes eu sinto uma certa prepotência e arrogância do setor público que impõe as regras que acha as mais adequadas. E muitas vezes quem está lá na ponta realizando o serviço que acaba por ter a informação mais precisa, que não está naquele protocolo e também não está naquela portaria, mas está na rotina do dia a dia. Eu consigo dizer para a autoridade pública, ó, se mudar isso, vai reduzir custo e vai melhorar o atendimento. Agora, se você me exigir assim, vai gastar mais e o resultado não vai ser tão bom. Então, a cidade vai ter que fazer uma escuta, passando a eleição, 15 de novembro aqui, o segundo turno, 29, vai ter que fazer uma escuta muito apurada no mês de dezembro para produzir essas mudanças. Então, a gente não tem muito tempo, mas eu quero me colocar à disposição de vocês para ajudar nessa escuta, porque eu acredito que muito do movimento que tem que ser feito também tem que partir das OSCs, né? As organizações que têm convênio, que têm contrato, tem que um pouco buscar a pauta, né? Então é a nossa pauta, a pauta que a sociedade, que é prestadora de serviço da cidade, está apresentando para o município. São essas mudanças que são importantes para reduzir os custos inerentes da nossa prestação de serviço, ganhando qualidade e não perdendo qualidade. Acho que essa é uma linha e me coloco à disposição de vocês para auxiliar nesse processo. Bom, uma das questões e a preocupação é em relação hoje ao auxílio emergencial federal, que a princípio ele vai ser extinto em dezembro, ou vai ter uma retração, uma diminuição, e com isso nós temos uma série de pessoas que nesse momento de retomada, que ainda não estamos no processo de retomada, muitas empresas ainda estão fazendo diversas formas de trabalho, de atenção. Nós, na contabilidade, sentimos esta retração. Lógico que a preocupação está sendo maior para os prestadores de serviço para o ano que vem, porque esse ano as prestadoras sentiram menos o impacto do que foram o comércio. O comércio sentiu muito mais. Porque ficou parado no mínimo 6 meses. O comércio, porque o serviço não parou, o serviço continuou e tinham contratos, mas o comércio ele sentiu diretamente. Então, o volume financeiro que vem, ele vem para o próximo período, e aí vem novamente a questão.
nós vamos ter também uma retração em relação ao auxílio emergencial. Existe alguma proposta complementar ou que venha a subsidiar essas pessoas que estão hoje no auxílio emergencial? Existe algum trabalho nesse sentido, Prefeitura? A cidade, a Câmara aprovou um projeto ainda do tempo do prefeito Haddad, criando uma renda básica emergencial para 3 meses. O projeto ainda não foi sancionado pelo prefeito, a gente está na expectativa da sanção por parte do prefeito Bruno Covas. Ele estabelece que as famílias podem receber, todas as famílias que estão dentro do Bolsa Família podem receber até 3 membros delas, R$100 por membro da família, portanto, chegando próximo dos R$300 desse final do programa do governo federal por 3 meses. Então, tem um alongamento, mas é um alongamento que está muito vinculado ao tamanho da família, né? Então, a família que tem 2 integrantes vai ser R$200, a que tem 3 integrantes pode chegar a R$300. Então, tem uma fórmula construída dentro desse projeto apresentado pelo prefeito Haddad e aprovado na semana anterior à passada, da renda básica emergencial. Esta é uma fórmula encontrada pela cidade para... É que é difícil a gente falar que a renda emergencial do município vem depois de 8 meses da pandemia, né? Porque a emergência estava estabelecida lá em abril, né? Até porque o valor do auxílio ele foi igual para o Brasil inteiro, todos nós sabendo que na cidade de São Paulo o custo de vida é muito maior, né? Então aqui o impacto para as famílias é maior do que cidades menores, em que o custo de vida, ao ser menor, os R$600 da primeira fase respondia a mais dias do mês do que na cidade de São Paulo. É fácil dizer que os R$600 na cidade de São Paulo cumpria lá uma semana, no máximo 10 dias, em algumas outras cidades menores, em que o custo de vida é menor, você chegava lá a 15, 18, 20 dias, imaginando que uma família dificilmente, que não tem renda nenhuma naquele período, ou neste período, conseguiu se sustentar com R$600. Então, a gente sabe que isso era uma complementação, era um auxílio emergencial, mas era um auxílio, né? Essa não era a renda completa de uma família. Na cidade de São Paulo, a gente teve, nesse período de pandemia, 350 mil novos desempregados. Então, a gente tem que entender também quais os impactos econômicos que a pandemia impõe à cidade. É lógico que o maior volume destes empregados vem do setor comercial, que foi o mais afetado, né, porque ele teve as suas portas fechadas, e quem não tinha e-commerce, ou o produto não conseguia ser comercializado via e-commerce, né? Então você tem lá uma lanchonete ou um bar. Não tem e-commerce para bar. Você vai no bar por uma funcionalidade que o bar tem. O bar não vai à tua casa, né? Então, um trabalhador de bar que ficou 6 meses fechado, uma grande parte deles nem voltou, né? O bar não conseguiu ser reaberto. Muito de venda de produtos, né, que já concorria com o e-commerce. Então, lojas de sapato, sem dúvida nenhuma, as lojas de sapato já concorriam com a venda de e-commerce, de tênis e sapatos. Você já concorria. Então, a loja tinha o único diferencial, era o cidadão poder calçar o sapato para comprar. Se você tira essa possibilidade daquele comércio, o que sobrou para a loja física? Nada, porque não adianta ele ir para o e-commerce, porque os custos diretos da loja dele eram os custos diretos de uma loja presencial, não de uma loja virtual que já concorria com ele. Então foi muito difícil para parte do comércio superar esse período de fechamento das lojas. Muito difícil. Por isso, 350 mil desempregados na cidade nesse período. Como a gente vence isso? Reativando a economia, pessoal. Então aqui não adianta a gente imaginar que a gente vai conseguir superar essa questão da crise econômica advinda da pandemia, por conta da retração da atividade econômica, por conta do isolamento social, com complementação de renda. A gente tem que voltar a um círculo de geração de riqueza. Então, a gente tem que encontrar fórmulas, e aí são fórmulas
da autoridade pública federal, da autoridade pública estadual e da autoridade pública municipal de programa de reativação da economia local. Caso contrário, se você não gerar economia para gerar emprego, a gente não vai conseguir passar os próximos anos só com auxílio ou com renda complementar. Você tem que voltar a ter riqueza, produção de riqueza para gerar emprego, para emprego gerar mais riqueza e assim por diante. Então, há uma necessidade muito objetiva da autoridade pública municipal, prefeito e sua equipe, entender onde ele vai importar para gerar emprego. Ele vai entrar com uma política fiscal diferenciada, ele vai dar lá um semestre de benefício do IPTU, dizendo o seguinte, ó, quem empregar no primeiro semestre do ano que vem vai pagar o IPTU do primeiro semestre do ano que vem em 3 anos. Ou o IPTU do ano que vem, ao invés de eu cobrar o ano que vem, eu vou dividi-lo nos 3 outros anos da gestão, da próxima gestão. De forma a quem empregar, né, faz uma relação direta. Para cada R$ 1.000 de IPTU, um emprego gerado. Todos aqueles que gerarem emprego vão ter esse R$ 1.000 de IPTU jogado para os próximos 3 anos, ele vai pagar em 3 parcelas de 300 e poucos reais. Então, em regras simples, que apontem recurso que vai para a produção de riqueza, vai para a economia, ao invés de ir para dentro do cofre da prefeitura. Então se eu estou levando dinheiro para o cofre da prefeitura para depois pagar um auxílio emergencial, é melhor eu colocar parte desse dinheiro na produção de economia para gerar emprego e não gerar auxílio, senão eu produzindo dinheiro a partir de imposto e transferindo diretamente em forma de renda sem gerar emprego. Aí tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente faz o problema ser maior e por mais tempo. Então agora é um momento de criatividade, de capacidade de análise dos nossos prefeitos. Eu falo prefeito de São Paulo, mas isso vai acontecer com o prefeito de todos os municípios. Ele entender o quanto uma atuação dele muito responsável, vai apresentar um programa, um plano de reativação da economia da cidade, senão a gente vai gerar mais trabalho para as organizações do terceiro setor que atendem famílias vulneráveis. A gente vai ter mais famílias vulneráveis a cada dia. E aí é mais recurso que vai precisar ser gasto em novos convênios para atender mais famílias. Então a gente tem que rapidamente, e aí eu falo isso porque a prefeitura ainda não apresentou absolutamente nada. Quem trabalha na contabilidade sabe disso. Não teve nenhuma mudança do ponto de vista do rigor fiscal, que, ao contrário. Então, esse é o momento de ter inovação, de você usar muito a capacidade intelectual dos técnicos da prefeitura para encontrar de que forma, para ativar a economia geradora de riqueza, geradora de emprego, a gente tira a cidade do atoleiro que se meteu. Isso é muito importante. Embora a prefeitura esteja com os cofres cheios, isso não quer dizer que a população tem dinheiro para comprar a sua comida. Então esse é o grande problema. Não adianta ter uma prefeitura rica com um povo pobre. Não adianta ter uma prefeitura cheia de dinheiro e o povo não ter o que comer. Não ter como pagar o transporte público coletivo, não ter 4,40 para pagar o ônibus. Está andando a pé pela cidade porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. Então esse é um problema seríssimo que a gente vai atravessar. E aí a gente vai ter uma exigência. Eu tenho falado que a pandemia vai exigir muito dos nossos homens e mulheres públicas. Nunca se exigiu, nunca foi tão necessário homens e mulheres públicas com competência para dirigir a cidade no período que vem. Eu tenho acompanhado algumas publicações suas em relação à questão da manutenção da empregabilidade, do empreendedorismo. E é uma das questões que com a pandemia, ela surtiu assim, uma situação de muita gente criar um negócio, ou está pensando em criar, né? Que comentário que você teria nesse sentido? Porque assim, a gente ainda sente dificuldades, e aí eu tenho alguns colegas de escritórios também, e a gente teve também algumas experiências, por exemplo, de entidades que estão se constituindo, e aí tiveram, lógico, diz muito a questão de diminuição do número de dias para abertura de empresas, isso é uma das questões. Algumas foram atendidas pela simplificação, mas, por exemplo, entidade, nós tivemos aqui casos no sistema de viabilidade, de análise de viabilidade, demorar mais que quantos dias?
25 dias para abrir uma entidade social, para ter aí o retorno da viabilidade que nós temos que fazer uma pesquisa. Então, tratar da empregabilidade, tratar do empreendedorismo, bate de frente exatamente com essas questões burocráticas que precisam ser observadas, mas elas têm que ser melhor tratadas do que da forma que vem sendo tratadas. Marcelo, você conhece muito qual é a minha leitura para isso, né? Eu tenho uma leitura muito objetiva. O setor público não tem razão de desconfiar da sociedade. Então, todo o processo de licenciamento de atividade, né, de credenciamento de atividade, de autorização, ele tem que ser autodeclaratório, 100%, e cumprida a métrica dessa autodeclaração, já tem que estar autorizado automaticamente, não tem que ter uma análise subjetiva de alguém. É uma questão métrica, se cumpriu a lei, acabou. Então, autodeclaratório em plataformas digitais, que é muito fácil produzir isso, cumpriu todas as exigências, está autorizado. Não tem esse negócio. E aí, a administração vai realizar um controle por amostragem se aquela documentação que foi oferecida para o mecanismo digital de fato está certa, se não tem nada adulterado. Mas eu primeiro preciso acreditar na sociedade, não duvidar dela. Porque todas as vezes que você fala assim, não, eu tenho que passar à vista nesse processo, que você não confia naquilo que o cara está dizendo que está te entregando, né? Que o contador está te entregando. Então, eu desconfio do contador e desconfio dos propósitos daquela pessoa. Tem que olhar pessoalmente para dizer se está tudo certo. Eu tenho que inverter. Eu acredito em todos, é autodeclaratório, cumprido todas as etapas métricas, já está autorizado, e em 90 dias eu vou fazer a validação por amostra. Então, eu pego lá por amostra, sorteio por amostra, realizo a checagem, aí encontrei 2 anomalias em um processo. Ó, esse daqui puxa, cancela e pune aquele que fez algo errado, mas não o inverso. Né? Porque aqui, então, assim, eu desconfio de todo mundo e faço o pessoal ficar numa fila burocrática, às vezes de anos, né? Porque desconfio de alguns. Então, vamos confiar em todos e fiscalizar com mais rigor e punir com mais rigor aquele que está fazendo coisa errada. Ponto. Então, para mim, isso está absolutamente superado. Eu iria para um ambiente de autodeclaração expressa, em que, cumpridas as etapas de autodeclaração, já está autorizado a funcionar, e você vai voltar em 90 dias, validando aquela aprovação por amostragem. Então, isso é muito simples. Quer dizer, cidades no mundo inteiro já usam dessa tecnologia. Então, você fala assim, que cidades é? Se for para qualquer cidade na Ásia, já usa sistemas assim. Se você for para o velho continente, 90% deles já usam assim. A tecnologia está aí para isso, né? É muito fácil hoje você escanear um documento, você fotografar um documento, dar legalidade a algo fotografado. Então, ou a gente usa a tecnologia para facilitar a nossa vida, ou, vamos ser muito honestos, vira um inferno a tecnologia, né? Porque ela só nos atrasa. Porque você é obrigado a fazer tudo aquilo e depois você é obrigado a fazer tudo no papel, você está fazendo 2 vezes. Então, a gente sabe muito bem como é isso. Então, para mim, autodeclaração e autorização expressa, se cumprida a métrica do que a legislação exigiu, e é na hora, você não espera nada. Cumpriu todo aquele documento, está autorizado a funcionar imediatamente. Emite-se lá automaticamente a autorização e a prefeitura tem 90 dias para fazer a validação. Se em 90 dias ela não fizer uma validação formal daquele, está validado. Ele já vira, porque você fez por amostragem um volume da fiscalização física naqueles documentos. Então, vamos simplificar para de fato, primeiro, acreditar na sociedade, segundo, simplificar os procedimentos. Nós temos alguns comparativos, para você ter ideia. Eu fui para Londres e também estive também em Portugal. Em Portugal, você consegue abrir uma empresa estrangeira em meio período. E Portugal é dos países mais exigentes, e a burocracia lá ainda é parecida com a nossa, porque ela é cartorial. Né? Estamos falando de quem mais exige do ponto de vista cartorial, porque o modelo cartorial nosso é muito copiado dos portugueses. Você tem livros dentro dos cartórios, e até hoje são livros, tá? Tudo bem, foram para um ambiente virtual, mas continuam sendo livros, viu, pessoal? Não pense que não é livro, é livro, a única coisa é que está no ambiente virtual. Fica guardado também no ambiente físico, mas é virtual. Mesmo os portugueses avançaram de maneira significativa, o que prova que a gente pode avançar também. Então, eu não sei, Josimar tem uma pergunta, o pessoal também virtual, se tiver alguma pergunta, pode formular que estaremos participando aqui.
Bom dia, Pólice. Muito obrigado pela presença. Na verdade, você colocou aí a questão de nós, das entidades, né, fazer essa conversa em dezembro, após as eleições, para que elas possam efetivamente disseminarem as suas demandas, para que possam mudar alguns protocolos ou apresentar os seus custos. E aí você se colocou à disposição para isso. Queria saber qual o canal que as entidades podem procurar você, como você pode estar auxiliando nesse contexto. Eu acho que tem duas questões muito objetivas. Os canais, Marcelo passa para vocês Zap, e-mail e o gabinete. Eu fico no 5º andar, ali na Câmara, então portas escancaradas, a equipe, eu tenho na equipe um ex-presidente do Conselho, talvez o único presidente que foi reeleito, né? O João Santos, que foi presidente do Conselho da Criança e Adolescente, o Fábio Araújo, que durante um período foi o responsável pelos sistemas de conveniamento da Secretaria de Participação e Parceria, que eu fui secretário, então é um economista, hoje ele é o economista-chefe do mandato, mas ele foi supervisor do setor de conveniamento na Secretaria, então ele pode nos ajudar bastante. Então, os contatos, o Monelo depois passa celular, 99913-9191, 99913-9191, e o e-mail policineto@gmail.com, absolutamente desembaraçado, mandou mensagem, porque eu acho que a gente tem que fazer pautas unificadas, né? Então, talvez o que seja importante é unificar as pautas por segmento, né? Então, conveniamento de creche, qual é a pauta conjunta para trabalhar com o modelo de reabertura junto à Secretaria de Educação e como a gente vai melhorar a performance do modelo convenial. Conveniamento em SMADs dos idosos, como que a gente vai tratar os conveniamentos de núcleos de idosos. SMADs, convênios de CJs e de CCAs, convênios de SAICAs. Então, na realidade, o que eu sinto a gente precisa muito ter pautas unificadas, que reúnam o maior volume das organizações e, portanto, da força no ato do demandar a Secretaria por mudanças e organização nossa, né? Como a gente se organiza para levar uma pauta estruturada que aponte, a partir de evidências e dados, o quanto a gente pode melhorar o modelo de convênio frente às novas exigências. Então, se temos novas exigências, a gente teve muita coisa publicada nesse período, que tirou um pedaço daqui, tirou um pedaço de lá, deixou de pagar isso, deixou de pagar aquilo, exigiu isso, exigiu aquilo, põe o pessoal, de fato, para receber parte do governo federal. Não põe, não pôs, aconteceu isso, pois aconteceu aquilo. Então, hoje, a gente tem um emaranhado de situações diversas das organizações. Então, tem organização que recorreu às oportunidades dadas pela legislação federal e colocou parte dos seus colaboradores em uma situação de suspensão de contrato de trabalho. Outras não, né? Então, a gente vai ter que tratar questões que nem similares são do ponto de vista de como eu administro para dentro o convênio daquilo que o convênio é o mesmo, né? Então, se eu coloquei todos os meus colaboradores em suspensão, eu tenho um modelo a seguir quando eles voltarem deste processo de suspensão parcial dos contratos, né? Então, tem um nó aí. Tem gente que mandou todo mundo embora também. Não pense que... Tem gente que não conseguiu pagar. E aí vai ter falta de CND. Tem gente que atrasou o pagamento do IPTU porque achou, o tributo municipal não vou pagar agora. Então... Nós tivemos algumas situações aí, envolve na questão da arrecadação. Você falou exatamente que a prefeitura, queira ou não, ela está com um recurso adequado, mas nós sentimos nesse período de pandemia, e aí eu tenho várias entidades que passaram a receber notificações para abertura de processo de revisão de imunidades. E essas entidades começaram a ser questionadas, em mais variados sentidos, e algumas até já tiveram autos de infração, o que ocasiona uma instabilidade jurídica. Então, assim, e isso também aconteceu, Pólice, em relação às sociedades uniprofissionais. Eu tenho vários colegas que estão participando aí também,
teve até um decreto que eu achei assim, um dos absurdos do governo municipal, onde ele tratava da pandemia, trouxe uma situação lá de fiscalização, de trazer como fala, o parcelamento, e nesse momento que já saiu aquele decreto, já saiu uma série de autos de infração para escritórios uniprofissionais, recebendo aí, vamos falar assim, um descredenciamento da sociedade uniprofissional, e o pior, fazendo retroativo. 5 anos. Então, a situação de instabilidade traz ao empresário a instabilidade emocional, financeira, de investimento. Num momento como esse, como a gente conter esse tipo de coisa? Porque, assim, primeiro que eu sou muito favorável à fiscalização, nós temos que incentivar o processo de fiscalização. Ele não pode ser destrutivo, ele tem que ser qualitativo, aonde exclui aqueles que estão efetivamente inadequados, tira daqueles lá, afasta de qualquer situação, mas garante aqueles que trabalham adequadamente. E outro aspecto, como você faz revisitando pontos como esses, da imunidade, do SUP, etc., você causa ao tempo todo uma instabilidade de investimentos. E aí você tem lá uma série de pessoas que nesse momento é para investir no negócio, para poder ocasionar empregabilidade, eles estão fazendo ao contrário, uma situação contrária, que contraindo para que não tenha novos investimentos que trazem segurança. E aí também a questão de entidades imunes, então, começa a pagar IPTU, começa a ter incidência tributária, e são entidades, inclusive, até parceiras do município, que estão sendo questionadas. Então, esse é um tema que eu estudei profundamente, seja SUPs, seja imunidade, porque o mandato sempre foi muito questionado pela sociedade deles. A gente continua na questão das SUPs com um nó sem fim, né? Porque se a Constituição quer que a gente trabalhe do ponto de vista fiscal as estruturas de menor hierarquia de uma maneira mais de incentivar, né? Porque a política fiscal, ela também é de desenvolvimento econômico. Se eu reconheço que as menores estruturas devem ser reconhecidas e enquadradas como sociedades uniprofissionais, e elas devem ter um benefício se comparado às grandes estruturas, o que está sendo feito com o SUP é uma caça às bruxas. E aí o risco que a gente tem é acabar com o instrumento SUP. Talvez o que fosse melhor da administração era dizer isso. Pessoal, eu vou acabar com esse negócio SUP, não gostei desse negócio de SUP, as sociedades uniprofissionais não vão existir mais, vocês têm 1 ano para se desabilitar e que encontrem um enquadramento futuro, mas vocês nunca mais vão ser isso. Fazer o inverso, que é descredenciar, cobrar 5 anos para trás, para depois discutir se você era SUP ou não, porque sempre para mim ficava aquela dúvida, como que anualmente o fiscal vai lá, analisa com absoluto rigor a sua empresa, reconhece que você é uma SUP, lança contra você o imposto de SUP e passados 5 anos ele volta e diz, sabe aquele cara que te fiscalizou, ele estava errado, o certo sou eu. Eu estou te desenquadrando e você vai pagar 5 anos retroativos. Para que serviu aquele cara que veio aqui e fez toda a análise dos meus documentos e disse que eu era uma SUP? Porque se ele tivesse me desenquadrado há 4 anos atrás, eu não tinha uma dívida de 5 anos. Eu preciso acreditar em você ou acreditar nele? Qual a punição que ele vai ter? Ele vai dividir comigo o custo desses 5 anos que ele me enquadrou errado, ou ele aceitou o meu enquadramento errado? Você não... Então, esse é um... Das imunidades, a sensação que eu tenho é que tem uma preguiça da autoridade pública em fazer a análise do que deve ser imune e o que não deve ser imune. E, pessoal, voltando àquilo que é métrico. A lei estabeleceu um princípio claro de quem tem imunidade e quem não tem. Se a análise não é subjetiva, como que alguém que teve imunidade nos últimos 3 anos, 5 anos, 20 anos, perde do dia para a noite a imunidade sem nenhuma mudança? Mesma coisa, será que estava errado o auditor fiscal que deu a imunidade ano passado, ano retrasado? Para deixar de ter esse ano? Então, tem questões, ou se não, será a pandemia mudou a leitura ou a capacidade de análise da equipe da prefeitura? A burocracia com a pandemia mudou? Então, me preocupa muito
essas mudanças abruptas em momentos em que a sociedade está em sofrência, né? Está em sofrimento. Então, assusta muito. Então, eu fui responsável lá atrás por um debate muito intenso com a gestão Haddad para a gente criar o programa o PRD, né? PRD voltado para SUPs, porque a gente sentia que parte das organizações, né, das sociedades uniprofissionais, em especial da área da saúde, que prestavam serviços via SUS, né, você desenquadrar uma clínica de hemodiálise que faz 100% SUS. Então, você vai lá e desenquadra os 4 médicos responsáveis por uma clínica que faz hemodiálise só para pacientes SUS. E lança contra ele 4 milhões de reais, que é o que ele deixou de recolher na comparação do ISS do SUP para o ISS em cima do faturamento. Mas o faturamento desse cara é só em cima dessa SUP, é só em cima da tabela SUS. O que vai fazer a clínica? Vai para Brasília sentar com o ministro da Saúde para dizer o seguinte: olha, a Prefeitura de São Paulo reconheceu que eu não sou uma sociedade uniprofissional e lançou contra mim 4 milhões de... Você deposita na minha conta esses 4 milhões, que é o que a Prefeitura me exige para fazer hemodiálise na cidade de São Paulo, e você não me paga? Porque aí a gente tem que começar a entender até onde vão os nós, né? Então, me preocupa bastante, muitas vezes, essa fórmula que a administração, na impessoalidade que ela tem que atuar, ela acaba atuando e aí gerando muito desgaste, desespero. Eu vi profissionais da engenharia, profissionais da arquitetura, se preparando para ir embora do país. Vou vender tudo, todo o patrimônio que eu construí é menor do que a dívida que eu tenho com a prefeitura, eu vou deixar a dívida aí, vou pegar o que eu tenho e vou sumir no mundo, ninguém vai nunca mais me achar. Você acha que é assim que você trata 4 médicos? Gerar para eles o desejo de ir embora do Brasil, deixar de prestar um serviço aqui, porque ele virou um infrator, né? Porque quando você toma uma punição como essa, para algumas pessoas que são corretas e sempre foram, é como se você fazer, você foi um violador da regra, você escondeu 4 milhões de reais, porque se está lançando contra você uma dívida de 4 milhões, te punindo com 4 milhões, é que você fez alguma coisa de errada que mereça você dever 4 milhões para a sociedade. Imagina o que é isso. Um médico que tocava, junto com outros 3 médicos, uma clínica de hemodiálise 100% SUS. E aí? Desafios, pessoal, desafios. Mas não posso aqui, sei que a gente está no limite do nosso horário, mas eu tenho que fazer, pedir licença. Agora sim, é isso que pedir licença. Eu sou candidato a vereador e não uso recurso do fundão, então aqueles 2 bilhões de reais que poderiam ser investidos em saúde, educação, transporte, segurança, eles não ingressam na minha campanha, então mais importante ainda é estar aqui com vocês, porque a minha campanha ela não usa o recurso que 99% das campanhas usam e, portanto, essas campanhas têm dinheiro para chegar no eleitor de uma maneira diferente do que a gente. Então, me coloco à disposição de vocês. Nós temos uma plataforma construída para os próximos 4 anos, é uma plataforma que aponta, ela vem de uma pesquisa realizada, essa pesquisa indicou que a cidade, pesquisa realizada com um cidadão aqui da cidade, um Google Forms que permitiu a gente perguntar para o cidadão que cidade que ele queria, hierarquizando como deveriam ser os investimentos na cidade, e ele apontou para a gente que ele quer uma cidade muito mais justa, então uma cidade que promova a justiça. A gente discutiu muito como a gente vai promover justiça aqui, né, como a gente vai gerar mais emprego, como a gente vai desburocratizar a abertura de empresas, como a gente vai ter um fisco que é desenvolvimentista, não é deglutidor, não é leão, e sim é orientador, né? Ele não está ali para te morder, ele está ali para te orientar e, portanto, ele quer que você dê certo, ele não está aí para tirar um pedaço de você, e sim ele está ali para te provar que os serviços públicos prestados pela administração dependem da sua boa performance enquanto empresa privada geradora de riqueza e de impostos, né? De renda para a cidade. Uma cidade inteligente, então uma cidade que use tecnologia para reduzir as distâncias, né? Então a gente fala muito isso, da mesma forma que eu lutei muito para que os aplicativos de transporte oferecessem viagens que a gente possa avaliar,
que a gente tenha viagens seguras, que eu sei quem é o motorista daquele aplicativo antes dele chegar, sei o nome dele, sei o ranqueamento que ele tem, consigo ver a carta de motorista, consigo ver tudo. Por que não ter isso no transporte coletivo? Por que na hora que eu vou embarcar num ônibus eu não tenho a informação de quem é o motorista, a carteira de motorista que ele tem, se ele teve multa, se ele não teve multa, se aquele ônibus está lotado ou não está lotado, se ele tem lugar para eu sentar ou não tem. Todas as informações estão embarcadas dentro do ônibus. Por que ao descer do ônibus eu não posso receber a possibilidade de dar uma nota para aquela viagem? Nota 3, nota 5, nota 4. Então, usar tecnologia é melhorar a performance do serviço. E uma cidade muito mais sustentável. A gente sabe que os nossos recursos naturais, eles são finitos, e se a gente não souber usá-los com responsabilidade, a gente não vai entregar para os nossos filhos, nossos netos, nossos sucessores, uma cidade melhor do que a gente pegou. Então, tem uma responsabilidade muito grande de mudança das matrizes energéticas, a gente tem que fazer com que os nossos carros poluam menos, a gente tem que fazer com que as nossas práticas de vida sejam menos impactantes no meio ambiente urbano. A gente tem que proteger a maior floresta tropical urbana do planeta, que é a Serra da Cantareira. A gente tem que proteger os nossos maciços vegetais mananciais da Zona Sul. A gente tem lá uma larga proliferação de loteamentos clandestinos. A gente tem que conter essa prática que engana o futuro comprador, né? Então, engana aquela pessoa que está comprando. Ele acha que está comprando um lote, mas ele está comprando um pedaço no meio da mata, que jamais ele poderia estar comprando. Então, quero muito pedir para vocês avaliarem as nossas propostas. Se vocês ainda não têm vereador, analisem o 55000, 55 mil, a campanha é humilde, é simples. Eu trouxe um materialzinho que está aqui do lado, vou até mostrar para aqueles que estão nos acompanhando à distância, um material simples, mas ele traz exatamente isso que a gente falou para vocês, né? Ele traz aí a proposta da cidade justa, inteligente, sustentável, e ele traz um cartãozinho, né, com um QR Code, né? A pandemia nos ensinou a usar tecnologia para tudo, né? Então você vai almoçar, o cara fala assim, cadê o cardápio? Não, o cardápio está aí na mesa. Como? Não, põe aí o celular, você vai ver, faz a leitura aí do QR Code, você vai ver o cardápio, né? Então a gente fez um cartão, que é a antiga colinha, né, que só trazia o nome e o número. A nossa colinha traz um QR Code, porque aí você vê todas as propostas, todas as nossas mídias sociais, e todas as propostas estão dentro de uma colinha, né, do santinho. Então agora é um santinho eletrônico, né, que acaba levando muito das nossas propostas. Então, Marcelo, te agradecer muito, né? Entregar simbolicamente para o Marcelo. Aqui não é entrega para o Marcelo Monello contador, aqui é entrega para o Marcelo Monello pessoa física, não jurídica. Então, aqui eu não peço voto para pessoa jurídica, que incorreria num crime eleitoral. Aqui não tem crime nenhum, aqui é um papo de pessoas físicas, né? E tem um pouquinho de material para aqueles que vieram presencialmente. Eu agradeço muito todos que vieram aqui me escutar um pouquinho, muito carinho às comunidades que vocês cuidam, muito respeito à atividade profissional que vocês exercem. Quem trabalha no controle, né? O contador, ele é o controlador de processos. Muitas vezes a gente escuta algumas palavras que, quando inseridas num contexto preciso, dão a dimensão da importância do contador, né? O contador hoje ele é responsável pelos sistemas de compliance. Hoje todo mundo fala compliance, como se fosse um negócio revolucionário. É um negócio que... Compliance nada mais é do que regras de controle. Quem atua com regras de controle? Vocês. Né? Então fala-se como isso fosse... a meca da solução dos problemas da nossa sociedade é ter regras de compliance. Os contadores fazem isso há muito tempo. Aliás, eu falo isso porque meu pai ajudou a escrever a contabilidade pública. A contabilidade privada, ela não é idêntica à contabilidade pública. Ela é parecida, mas não é idêntica. E meu pai prestou um concurso público no começo da década de 70 e foi chamado pelo então prefeito Olavo Setúbal para ser diretor de rendas imobiliárias, né? Ele não tinha 30 anos. E a reação que ele teve quando o Setúbal, o prefeito, chamou e falou assim, você vai ser meu diretor. Ele falou assim, mas eu não posso. Falei, como não pode? Falei, é que eu sou do último concurso e tem profissionais com mais experiência do que eu. Ele falou, não, o Olavo Setúbal vira para ele e fala assim, não, Policy, você foi o primeiro colocado no concurso.
e tem alguma razão você ter sido o primeiro colocado no concurso. Né? Você foi o primeiro colocado no concurso porque alguma habilidade você tem. E por isso eu peguei o resultado do concurso e chamei os 4 primeiros, e os 4 primeiros do concurso estarão nos postos chaves da administração. Se com o tempo eles não mostrarem competência emocional para dirigir a equipe, eu buscarei outros. Mas eu, como um prefeito que não estava na máquina, só tenho esse elemento para escolher os profissionais que vão dirigir a cidade. O elemento da meritocracia vinda do concurso, não tem outro. Né? Eu falo isso para finalizar a minha participação, agradecer muito vocês. Eu sou de uma família de funcionários públicos e sirvo a sociedade na área da Assembleia Legislativa. Trabalhei dentro do processo legislativo por 10 anos. Há 15, completo 16 anos esse ano, estou funcionário da sociedade, né? Então vocês são os meus patrões, né? Na Câmara Municipal, e eu tenho uma passagem que me orgulha muito, que é uma passagem quando a minha filha me pergunta se eu não fosse vereador, o que eu seria, né? E eu percebi que ela estava muito preocupada que eu não ganhasse a eleição, ela não estava preocupada com o que eu faria se eu não fosse vereador, estava preocupado porque eu estava muito fora de casa naquele período. Quando tem eleição, você quer fazer com que as 24 horas seja 48, né? Então você quer fazer muita coisa, então você, de fato, você fica menos com a família. E ela perguntou o que eu faria se eu não fosse vereador. E ela sempre sentiu, e eu sei disso, até hoje ela fala, que eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho paixão pela minha vida pública e política. É possível notar no tom de voz que tem paixão, né? Eu falo com paixão das coisas que eu faço, porque tenho paixão mesmo. E eu falei para ela, não, Sofia, não fica preocupado, papai vai ser padeiro. Não, papai não trabalha direitinho? Todo mundo não vai comprar pão na padaria toda manhã? Papai vai fazer pão gostoso. Todo mundo vai comprar o pão do papai e tá tudo resolvido. Ah, não gostei. Ah, então papai vai fazer cueca. Todo homem não usa cueca? Ele não tem que colocar uma cueca todo dia? Papai não faz tudo direitinho? Eu vou fazer uma cueca direitinho, vou vender cueca para todo mundo, para os homens, lógico. E aí, papai vai continuar. Ah, então faz isso que você está fazendo. Então, eu continuei vereador porque ela não gostou das outras opções. Mas eu fiz isso para estimulá-la a entender uma percepção que muitas vezes a gente não tem da política. A eleição deve escolher os melhores 55 homens e mulheres para cuidar da cidade. E eu falei isso para ela do jeito que você fala para a criança. Eu falei, Sofia, a eleição elege os 50 homens e mulheres melhores para cuidar da cidade. Se tiver 55 homens e mulheres melhor do que o papai, a cidade vai estar melhor cuidada que se o papai estivesse lá. E o papai vai voltar a dar aula, o papai vai voltar a fazer estudos na universidade, nos institutos de pesquisa, que era o que o papai fazia antes de vir para cá. Então não tem risco. Se o papai não for escolhido, a cidade vai estar melhor administrada e melhor cuidada que o papai conseguiria. E o papai vai voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de se oferecer para a vida pública de vereador. Ele vai voltar a dar aula, ele vai voltar a fazer pesquisas nas universidades, vai voltar a pesquisar métodos e procedimentos para políticas públicas voltadas ao equilíbrio social, ao equilíbrio econômico. Então não tem risco. Nos últimos 4 mandatos, a sociedade me escolheu para estar entre estes 55 homens e mulheres. Então, o que eu me coloco aqui é à disposição de vocês para, quem sabe, em mais 4 anos, tentar revelar uma cidade mais justa, mais sustentável, mais inteligente, que tem uma capacidade de escuta cada vez maior de profissionais que vocês têm. Então, Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, Polis. Primeiro, assim, a gente desmistificar que todo mundo faz política. Lógico, de formas diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes. A política existe dentro de casa. Começa por aí. Na igreja também tem. E, principalmente, se a gente quer ter um município adequado, uma nação também adequada, necessariamente tem que ter políticas adequadas também. E a política é exatamente fortalecida. E com pessoas boas, bem intencionadas e compromissadas. No começo eu falei aqui, eu tenho orgulho, sim, de ter você como amigo, de ter parceiro, e um bom político, um político com P maiúsculo, porque exatamente tem uma visão social muito intensa, participa com intensidade das questões do município e muito mais também aí é o compromisso que você tem com a população. E aqui, novamente,
Em todo momento que eu tive contato com ele, a todo momento ele estendeu a mão, e a todo momento que ele falou, eu faço isso, eu não faço isso, mas sempre com muito compromisso. Então, é nesse sentido que eu quis aqui apresentá-los a todos vocês, trazer essa discussão para a gente ter uma dimensão daquilo que a gente vivencia com as entidades, mas aí, lógico, uma visão do setor público, que está acontecendo nos bastidores, essa foi a função que hoje o Policy trouxe para a gente, e a ideia também é apresentá-los. Eu vou estar encaminhando o vídeo que está sendo gravado, na verdade, nós vamos encaminhar para todos os clientes, todo o Café Contábil, eu faço isso de uma forma mensal. A gente grava, encaminha, independente de participação aqui online. Nós encaminhamos também, vou pedir para depois o Paulo encaminhar os digitais, para que todo mundo tenha essa possibilidade de avaliação mesmo. E se puder contar com o apoio, com certeza é muito importante. Então, eu que agradeço mesmo de coração a possibilidade de ter você aqui no meu escritório. Espero ter N outras vezes também, e poder estar junto com você, com o Paulo também aqui, um grande parceirão, sempre pessoas envolvidas no setor, não tem como. A gente acaba se unindo, né, Paulo? Então, eu queria aqui agradecer a todos os nossos colaboradores, as pessoas que estão ali, as entidades congraçadas também que participaram aí do setor contábil. Muito obrigado e estaremos aí para a próxima. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Muito obrigado.